E eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida do pastor Lucas. Você é muito bem-vindo. O pastor Lucas, ele é o pastor do Ministério Infantil lá da Igreja Monte Sião, em São Paulo. São nossos amigos, eles têm um ministério fantástico e eu tenho certeza que vai ser uma manhã de muito aprendizado. Então, eu queria que você estendesse a mão para cá para nós orarmos pela vida do pastor Lucas e sua família. Deus, nós te agradecemos pela vida do Lucas, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe os seus filhos, a sua esposa, que o Senhor abençoe o seu ministério. Obrigado pela presença dele conosco aqui nessa manhã, que o teu Espírito continue fluindo através da vida dele, que possamos aprender muito nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Irmão, fica à vontade, Deus te abençoe. Bom dia a todos. Bom dia. Quem estava aqui ontem à noite? Tá bom, vou fazer a pergunta ao contrário. Quem não estava aqui ontem à noite? Um terço, tá bom. Bom, ontem 6 perderam. Perderam a Miss Paraíba. A minha esposa esteve aqui falando e ela é paraibana. Eu sou japonês, vocês puderam perceber que eu tenho uns olhos meio puxados. Mas hoje nós vamos falar sobre como implementar a cultura do reino nas nossas famílias, nas nossas crianças, ou como levantar uma geração do reino. E é engraçado que a gente começa a lembrar, e eu começo a lembrar, ontem foi dia dos namorados, né? Eu estou 13 anos casado, a gente vai completar 13 anos, e a gente começa a lembrar o primeiro ano de casamento, que é a fase de adaptação. Vocês sabem o que eu estou falando. E a gente começa a ver uma cultura que eu venho de uma geração de japoneses, e a Jaqueline uma geração de paraibana, da linhagem paraibana, e eu de uma linhagem de japonesa. Uma linhagem de samurai, né? Espada samurai, e ela é de uma peixeira. Então a briga é boa. E eu lembro a primeira vez que a gente foi para um enterro japonês. Alguém já foi para um enterro de japonês, assim, o japonês tradicional mesmo? Você sabe o que eu estou falando. E a gente chegou lá nesse enterro e estava uma fila para cumprimentar a viúva, e a Jaqueline começou a falar: Lucas, cutucou assim, você trouxe o cartão? Eu falei: que cartão? Todo mundo está dando um cartão, um envelope lá para a viúva. Eu falei: não é cartão. Eu pensei que fosse cartão de felicitações, não, de condolências, né? Eu falei: não é, isso daí é dinheiro. Dinheiro? Mas nossa, o cara era tão mal assim, estão até pagando a viúva. Eu falei: não, é porque as pessoas, a cultura japonesa faz isso. Quando a pessoa geralmente morre, ninguém espera a morte, e é muitas vezes pego de surpresa, então tem os custos do enterro. Então nós como japoneses, nós queremos dar essa ajuda de custo, queremos ofertar para a viúva. Ela: nossa, que diferente. Eu falei: bem-vindo à cultura japonesa. E aí teve o enterro, depois do enterro, o velório, quer dizer, aí no velório, na salinha do lado, eu falei: vamos lá do lado, o que tem lá do lado? Aí entramos na sala do lado, um banquete de comida japonesa. Quem gosta de comida japonesa? Aí ela: nossa, mas para que tudo isso? Eu falei: não, porque a família ela prepara para não os convidados, né, mas para as pessoas que vêm para o velório, porque a gente sabe que as pessoas vêm muitas vezes sair do trabalho, sair direto para cá, e elas não comeram, então oferece aqui um banquete, uma comida boa japonesa. Aí fica a dica, se você quiser comer comida japonesa de graça, liga pro cemitério: hoje vai ter velório de algum japonês, vai lá. E ela: nossa, mas que esquisito isso. Então a gente começa a entender que as ações, alguns hábitos, vêm decorrente a uma cultura. E também lá na nossa festa, primeira festa de Natal, eu falei, a gente foi lá na nossa família Hayashi, então a gente canta tal, e aí tem aquela mesa cheia de comida japonesa tal. E aí falou assim: então vamos orar para comer, que a minha família é cristã. A gente ora, e terminando de orar, e aí fica um esperando o outro. Quem que vai abrir a mesa? Como abrir a mesa? A mesa já não está aberta? Não, abrir a mesa significa quem que vai ser o primeiro? Não, vai você, vai fulano, não. Então fica aquela coisa de japonês, sabe? Cerimônia japonesa. E ninguém vai. E aí a gente foi para João Pessoa. A Jaqueline falou: Lucas, aqui na minha família é um pouco diferente, era final de ano.
é o seguinte, a gente vai orar quando, geralmente é o meu avô que faz oração, né? Então quando ele falar amém, se traduz atacar, avançar. Aí eu falei, tá bom. Então a gente começa a ver a cultura diferente uma das outras. E o que eu queria falar era justamente sobre cultura. O que é cultura? Cultura nada mais é do que conjunto de valores, princípios, verdades, experiências que vão ser traduzidos em um comportamento, em uma ação, em uma atitude. Então, quando a gente começa a pensar em cultura, a gente começa, na verdade, a analisar as ações, os costumes e os hábitos. Então, por exemplo, quando a gente fala de cultura britânica, inglesa, que qual é um hábito ou alguma coisa forte em relação aos ingleses? Horário, pontualidade, não é verdade? E cada nação tem uma cultura, alguma coisa que está relacionado ao reino de Deus. Então, pontualidade é do reino de Deus. Embora a gente não saiba quando vem o Filho do Homem, mas com certeza ele vai ser pontual. Agora, vamos pensar em uma outra cultura. Por exemplo, Estados Unidos. A gente foi lá uma vez nos Estados Unidos e quando você vai encher gasolina, lá não tem o frentista. Você mesmo para o carro, você aperta lá a maquininha lá de gasolina, põe seu cartão de crédito e coloca lá. Mas a maquininha estava quebrada e então você tinha que pagar lá todo posto de gasolina tem uma loja de conveniência, então você tem que ir lá na loja de conveniência e falar, eu quero encher $20, você paga lá, o cara libera a bomba, $20, você vai lá e enche. Só que estava escrito assim, lá quando foi entrar na loja de conveniência, eu tive que dar uma saída, então a bomba está liberada. Então coloque ou o dinheiro embaixo da porta, ou venha pagar mais tarde. E a gente via realmente os americanos lá enchendo, pegava o dinheiro e colocava embaixo da porta, ou sei lá, alguns iam voltar mais tarde. E é uma cultura de honestidade, de verdade. Agora imagina se fosse no Brasil. WhatsApp bombando, né? Mas, então cada região, cada país tem uma cultura. Agora, o brasileiro, qual a cultura do brasileiro? Tem as coisas ruins, claro, o jeitinho brasileiro, mas tem coisas boas. Alguém falou alegria, não é verdade? É um povo muito divertido, é um povo bem-humorado. 7-1 contra a Alemanha, já estava meme lá na internet. Então você vê que tem coisas, cada cultura, cada país tem algo que representa a cultura do reino de Deus. Então, e tudo isso tem a ver com os valores por trás, tudo isso tem a ver com os princípios, verdades, que vão levar em um comportamento e uma atitude. Agora, quando a gente fala de cultura do reino de Deus, e a gente começa a pensar em valores do reino de Deus. Então vamos pensar aqui, quais são os valores de Deus? A gente faz isso às vezes brincando com as crianças. Então, com a letra A, vamos lá, valores do reino de Deus com a letra A, eu vou começar, tá bom? Amor, alegria, o que mais? Amizade, o que mais? Os homens estão ganhando por enquanto. Atitude, aliança, homem ganhando ainda de lavada. Aconselhamento. Agora vamos com a letra B. Agora as mulheres estão... Benignidade. Beleza. Mais um ponto para o homem. O que mais? Bênção. Então você vai vendo que se a gente ficar aqui, vão ter vários valores por trás que formam então a cultura do reino. E são diversos. E tudo isso vai levar em uma atitude e um comportamento específico do reino de Deus. Então, quando a gente hoje nós estamos falando sobre como implementar a cultura do reino de Deus, eu vou trazer algumas formas práticas também, mas primeiro a gente tem que entender quais são os valores que compõem o reino de Deus. E se a gente for pensar, quem foi a maior expressão do reino de Deus aqui na terra? Jesus. Então a gente começa a analisar a vida de Jesus, o que Jesus fazia. Na verdade, se a gente for analisar, ele teve 3 anos de ministério e 30 anos de preparo para o ministério. Durante os 3 anos, ele foi a expressão do reino de Deus, mas os 30 anos foi a preparação para que ele pudesse então expressar o reino de Deus. E quando a gente vê,
ele expressando o reino de Deus, o que ele fazia? Ele pregava, não é verdade? Mas o que mais que Jesus fazia? Curava os cegos, paralíticos, enfermos. Ele tinha uma vida que era sobrenatural, não é verdade? Multiplicação dos pães, dos peixes, a pesca maravilhosa. O primeiro milagre foi transformação da água em vinho. Ressuscitou mortos e assim por diante. E quando a gente então entende que Jesus foi a maior expressão do reino de Deus, e a gente entende também que Jesus é o nosso mestre e nós somos discípulos de Jesus, a gente começa a analisar a nossa vida, os nossos comportamentos. Será que nós temos sido a expressão do reino de Deus? Como que é a nossa vida? Quando foi a última vez que nós curamos doentes? Quando foi a última vez que nós vimos milagres sobrenaturais na nossa vida? Quando foi a última vez que nós tivemos uma palavra de conhecimento para alguma pessoa? Agora, cultura não é apenas um evento traduzido em ação, mas é um estilo de vida. Então a gente começa a perguntar, como é que está meu estilo de vida? E a gente vê também Jesus, tudo isso que ele fazia era o ministério público de Jesus, certo? Aquele era o ministério público. Agora, no ministério privado de Jesus, o que ele fazia? Ele se retirava, ele falava com seu Pai, ele tinha uma vida de oração. E os discípulos perceberam isso. Imagina você lá vivendo a época de Jesus, vendo os milagres, vendo a multiplicação. Você ia ficar, uau, Jesus, eu também quero fazer isso. E Jesus comissionou os discípulos a fazerem isso também. E hoje Jesus comissiona a gente, e para que a gente também possa comissionar as nossas crianças, para que possam ser expressão do reino de Deus. Agora, os discípulos estavam direto com Jesus. Eles sabiam os bastidores, eles sabiam como Jesus fazia, como ele orava, como que ele curava os enfermos. E é interessante que os discípulos não falaram, Jesus, ensina a gente como cura um enfermo. Jesus, ensina a gente como multiplica pães e peixes. Jesus, ensina como que a gente transforma água em vinho. Não, os discípulos não falaram isso. Os discípulos falaram, Jesus, ensina a orar. O que isso representa? Significa o relacionamento com Deus Pai. Porque os discípulos perceberam que tudo que acontecia no ministério público de Jesus era resultado de um ministério privado de Jesus. A vida de relacionamento, a vida de devocional com Deus. Então já a gente começa a entender. Significa que eu, como pai, como mãe, preciso dar exemplo para o meu filho do relacionamento de Deus para ele. E se a gente só vem e traz a nossa criança aqui de final de semana, o que a gente está falando? E a gente não tem o relacionamento de Deus em casa. Que o andar com Cristo é um andar de final de semana. Que buscar Deus se limita a sábado e domingo. Que buscar Deus se limita a um prédio. Que buscar Deus é uma coisa de final de semana. Quando na verdade, o seu relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus e da nossa criança deve ser prioridade diária para ela. E ontem a Jaqueline falou sobre os 5 Cs do Ministério de Criança. E nosso Ministério de Criança e da família começa em casa. E ela falou de chamado, não é? Vocês lembram disso? Primeiro, ser chamado. Qual é o nosso chamado como pai, como mãe, como discipuladores? É nós discipularmos os nossos filhos. Agora, se a gente for estudar discipulado, que não é o que a gente vai fazer aqui, você vai entender que existe 2 tipos de discipulado. Existe o discipulado intencional, que é, eu sou intencional em ensinar a minha criança, eu sou intencional em ter estratégias, em ter um currículo, em ensinar a palavra de Deus, mas também tem o discipulado de estilo de vida. O que é o discipulado de estilo de vida? É quando os discípulos estão caminhando junto e eles estão vendo as minhas atitudes, as minhas ações. E as nossas crianças não aprendem apenas quando nós estamos no discipulado intencional, elas aprendem muitas vezes quando a gente não quer ensinar alguma coisa para elas. A gente está ensinando a elas quando a gente está passando lá na portaria e não cumprimenta ninguém. E quando chega para alguém importante, começa a puxar o saco. O que a gente está ensinando quando a gente não quer ensinar?
é o nosso discipulado, estilo de vida. Porque eu sempre falo, pais, vocês nunca serão os únicos exemplos para os seus filhos, mas vocês devem ser os maiores e melhores exemplos. As nossas crianças muitas vezes não vão lembrar daquilo que a gente fala, mas elas vão lembrar das nossas atitudes, das nossas ações. E como que está então o nosso relacionamento com Deus? Em casa. Será que elas enxergam a gente orando? Será que elas enxergam a gente lendo a Bíblia? E por isso que a gente tem que ser intencional para ler a Bíblia, não de forma digital. Eu uso muito o aplicativo da Bíblia no celular, mas quando eu estou lá no meu momento de devocional, eu não vou no meu quarto só. Eu vou na sala para que as minhas crianças vejam que a gente está lendo a Bíblia. Se eu estou com o celular, posso até estar lendo a Bíblia, mas a minha criança está pensando, meu pai está lá no Facebook, no Instagram, está vendo vídeo no YouTube. Mas intencionalmente, eu tenho que pegar a Bíblia de papel, para que ela veja, nossa, meu pai todo dia, minha mãe todo dia está lá lendo a Bíblia. Significa, ela inconscientemente ela pensa, uau, isso aqui é uma coisa importante, porque todo dia eu vejo ele comendo, almoçando, jantando, escovando o dente. E tão vital quanto isso, eles também estão lendo a Bíblia. Então nós temos que ser intencionais com a nossa vida também, porque elas vão aprender com o nosso exemplo. Mas então, eu queria trazer algumas coisas aqui em relação à cultura. E como que a gente vai então implementar a cultura do reino? Primeira coisa, se você estiver anotando aí, anote. Cultura é o fruto da intencionalidade e arquitetura de estratégias. De novo, cultura é o fruto de intencionalidade e arquitetura de estratégias. Então, como é que você vai formar a cultura? A cultura saudável, que eu estou falando, a cultura do reino de Deus, não acontece por acaso. Muito pelo contrário. A cultura não saudável acontece acidentalmente e é passado também acidentalmente. Quando a gente fala de cultura saudável, eu começo a pensar, por exemplo, quando você quer ter saúde, você se alimenta bem, você dorme bem, você vai para a academia, você malha, e aí você tem saúde. Aí eu chego e vou passar saúde para vocês. Então, eu estou saudável, faço academia, eu como, me alimento bem, vou no médico, faço check-up, vou passar saúde. Não consigo passar saúde. Agora, se eu estiver resfriado, se eu estiver doente, eu dou um espirro aqui e passo para todo mundo. Não é verdade? Infelizmente, a doença passa, saúde a gente não consegue passar. Saúde a gente tem que ser intencional para inspirar, ensinar e instigar. Então, a cultura é a mesma coisa. Cultura não saudável, ela é contagiosa. Agora, a cultura que é saudável, a gente precisa ser intencional para construir, intencional para arquitetar. E se a gente sabe que a cultura é conjunto de valores, verdades, princípios, então a gente tem que pegar, quais são os valores que eu quero implementar na minha família? Eu preciso trazer estratégias, eu preciso fazer uma arquitetura intencional para a minha família. Então já começa algumas coisas práticas. Então a gente começou a falar diversos valores. E aí você escolhe, deixa eu ver, você como pai, como mãe, você é como se fosse um médico da sua casa. Então vou fazer um diagnóstico aqui. Qual é o valor que eu preciso desenvolver mais aqui em casa? É generosidade, é honra, é excelência, é bondade, é fidelidade, é misericórdia, é compaixão. Você escreve uma lista, faz um brainstorm, vai com o seu marido, com sua esposa, escreve uma lista. E aí agora vamos ver qual é que a gente precisa implementar mais. E aí você pode pegar, um ano tem 12 meses. Então a gente vai fazer uma estratégia, a cada 2 meses nós vamos implementar um valor dentro de casa. Então você está já arquitetando, você já está planejando. Então o primeiro valor nós queremos ensinar sobre honra. Eu acho que nossos filhos precisam de honra, eles precisam aprender a honrar as pessoas, os pais. Aliás, é o 5º mandamento, da Bíblia. Honra teu pai e tua mãe. Então é responsabilidade nossa como pai ensinar para os nossos filhos honra. Então vamos ensinar honra. Então como que a gente vai ensinar?
Aí você tem que ser intencional, você tem que ter um tempo com seu filho. E claro, você tem que, primeiro, lembra do segundo C, é conectar. Primeiro você tem que conectar com seu filho, porque não adianta você ter princípios, valores, a Bíblia, para trazer verdades, se o coração da sua criança está fechado, se você nem tem relacionamento com seu filho. E sabe, tem um estudo mostrando que a média de atenção de um pai por um filho, por dia, é de 36 segundos. Meu Deus! 36 segundos, e na maioria desses 36 segundos é, filho, vai escovar o dente, vai arrumar sua cama, vai fazer isso, não pode isso. Não, a gente precisa ter conexão, a gente precisa ter um relacionamento com os nossos filhos. E cada vez mais, hoje a gente não vai falar sobre a geração Z, a geração alfa, que compreende a faixa etária da infância, são eles que têm maior índice de suicídio, automutilação, depressão, distúrbio de atenção. Eles, cada vez mais a gente vê esses índices na infância aumentando. Por quê? Por causa da tecnologia. E a tecnologia é uma coisa muito boa, é uma ida sem volta. E a solução para a tecnologia, na verdade, tudo isso é causado porque a troca de contato com telas de computador, telas de celular, que substitui o contato do olho a olho do pai e da mãe. Ou seja, a solução para essa tecnologia se chama relacionamento à afetividade. Então, nós temos que conectar com os nossos filhos, ter esse momento de conexão. Então, de forma prática, a gente costuma fazer isso uma vez por semana. A gente está em casa, é a cultura da mesa. Senta na mesa, desliga tudo. O que a gente quer ensinar para o nosso filho? Honra, tá bom. Então, filho, você sabe o que a Bíblia fala? Lógico, um ambiente legal, descontraído, de conexão. A gente começa a falar o que, por quê e como. O que é honra? Honra, segundo a Bíblia, é isso, de uma forma criativa, de uma forma também, segundo a que ela consegue entender na linguagem da idade dela. Porque uma coisa é você falar com uma criança de 2 anos, outra coisa é você falar com uma criança de 12 anos. Então, o nível de compreensão você começa a entender. Então, nós vamos estar intencionalmente falando sobre honra. O que é honra e qual a importância da honra? Você sabia que a Bíblia fala que quem honra o pai e a mãe, os seus dias serão prolongados, ou seja, honra gera vida. Quando você honra, você está gerando vida para quem você está honrando, mas também para você mesmo. Honra também gera destino. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá e vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Ou seja, a terra prometida. Nós precisamos ter destino. E uma das formas é você honrar. E como que a gente aprende honra? A gente aprende honra obedecendo. Então você constrói, aí por isso que é importante a Bíblia, a verdade, a palavra de Deus. Você conhecer, ter o conhecimento dos valores bíblicos e com bases bíblicas. Não é porque eu acho, porque fulano diz, não, é porque a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus é a verdade absoluta. Então você vai implementando o quê? E a criança começa a entender o quê e o porquê. Então é isso. Então é importante isso. Então aí depois você começa a construir estratégias intencionais. Eu lembro que o Mateus, quando ele tinha 3 anos de idade, toda vez que a gente entrava no elevador, a gente ficava meio desesperado. A gente mora no segundo andar, e do terra ao segundo andar parecia que demorava 20 andares para subir. Porque toda vez que entrava e tinha gente, ele sempre tinha que soltar algum comentário. Aí uma vez tinha um senhor bem gordo no elevador, Mateus tinha 3 anos, quase 3 anos, a Jaque estava grávida também. E aí ele começou, entrando no elevador, e aí eu já vi que ele começou a olhar a barriga da Jaque, a barriga do cara. E aí ele foi chegando mais próximo da barriga do cara, pôs a mão, eu falei, cara, vai dar ruim. E aí ele falou, isso é bebê? Tem um bebê aqui? Eu falei, meu Deus do céu. Aí, ainda bem que o senhor era bem humorado, falou, não, isso daqui é chope. Aí acho que o Mateus entendeu, o nome do filho é chope. E era toda vez que entrava no elevador, eu falei, meu Deus. Aí era um momento que estava muita reforma, que era um prédio novo, e aí tinha muito trabalhador, tal, e às vezes não funcionava o negócio de serviço, estava muito ocupado, então eles liberavam de entrada de visitantes, tal, do elevador de visitantes. Então, imagina, o cara trabalhou o dia inteiro, suado, aquele cheiro, né? Aí entra no elevador, Mateus, nossa, pai, e tinha um cara lá, tá sentindo esse cheiro? Aí eu, não.
Eu não menti, porque não é cheiro, era fedor mesmo. Não, cheiro não. Ele ficou assim, nossa, e cada vez mais perto do cara. Meu Deus, abre essa porta do elevador. E aí a gente começou a ficar desesperado. Aí a Jaqueline, muito sábia, né? Aí entrou uma vez, toda vez que entrava, tinha alguém no elevador, a Jaqueline já começava, né? Falar alguma coisa antes que ele começasse a falar. Aí uma vez estava a faxineira limpando lá o espelho do elevador e tal. Entramos no elevador, o Mateus já começou a olhar, né? Eu falei, já vai falar. Aí a Jaqueline, olha, Mateus, essa senhora deixa o elevador cheiroso, deixa o elevador limpo. Olha só, que tal a gente agradecer ela? Mateus, nossa, obrigado. Você deixa o elevador cheiroso, deixa tudo limpo. Isso, muito bem. Ela ficava feliz. Está vendo, Mateus? Parabéns. Você honrou a vida dela. Então você começa a construir, estrategizar honra e aprende o que, por quê e como que a gente pode honrar. Você pode honrar falando, você pode honrar expressando, você pode honrar dando alguma coisa. Então você vai construindo esses valores que vão formar a cultura do reino de Deus. Então, cultura é estratégia e arquitetura que você tem que fazer para implementar esses valores. Segunda coisa é, cultura é formada por valores que nós promovemos, permitimos ou não permitimos. De novo, cultura é formada por valores que nós promovemos, permitimos ou não permitimos. Então, da mesma maneira que nós falamos no primeiro ponto, cultura é formada por valores que nós promovemos, ou cultura é fruto de intencionalidade e arquitetura de estratégias, ou seja, você está promovendo aquele valor, você está promovendo aquela cultura, ao mesmo tempo você tem que combater algo que vai contra a sua cultura que você está implementando. Então, se você quer implementar cultura de excelência para os seus filhos, então, filho, excelência, Colossenses 3:23 fala, tudo que você fizer, faça o melhor como para o Senhor. Então, quando você está arrumando a cama, quando você arruma seus brinquedos, quando você está lavando a louça, você não está fazendo para o papai, você não está fazendo para a mãe, tudo que você fizer, faça de coração, como se fosse para o Senhor, porque é dele que vem a recompensa. Isso é excelência. Por isso a gente tem que fazer o melhor em todas as coisas. Ah, entendi. Então, faz sua lição bem feita. Faz a lição. Agora, você chega lá no quarto, você vê aquela bagunça e você não fala nada, o que você está permitindo? A cultura contra a excelência, ou seja, da bagunça, entrar no seu lar. Então, você não pode ficar calado, você tem que abordar, você tem que confrontar. E a gente sempre fala que a cultura é como um rio. Um rio, ele tem duas margens, certo? Você tem duas margens do rio. Quanto mais firme as margens, mais forte o fluxo desse rio. Se essas margens não estão fortes, o que acontece? A água vai passando, ele vai abrindo, daqui a pouco vira um lago, não vira um rio. Água parada dá chikungunya, dengue, não é isso? Não, e o rio ele flui, a água não fica parada, gera vida. Então a gente fala que a cultura é como se fosse um rio, tem duas margens. E a gente fala, quem são essas margens? É a margem do conforto, daquilo que você promove, mas também é a margem do confronto. Você precisa ter essas duas coisas, o conforto e o confronto. Agora, se você tem só apenas uma margem firme, também da mesma coisa, vai começar a ceder. Então você tem que ter essas duas margens firmes, e você muitas vezes vai ter que confrontar certas coisas. Por que está bagunçado? Vamos entender por que você está deixando bagunçado. Lembra que a gente aprendeu que excelência é você fazer tudo melhor para Deus? Então, isso não condiz com excelência, filho. Então, por isso que a gente tem que guardar, você tem que arrumar, por isso tem que fazer a lição de casa bem feita, por isso você tem que entregar o trabalho na data certa. Tudo isso é você confrontar uma contracultura que está entrando dentro da sua casa, contra aquilo que você quer promover. Por isso que a gente fala, cultura você promove, mas também você protege. Então você tem que proteger. E eu sempre lembro daquela passagem de Neemias, construindo os muros, vocês lembram disso? Qual que era a estratégia? Uma mão, uma ferramenta para construir, outra mão, uma espada para você proteger. Não é isso?
É a mesma coisa, você protege e você constrói, protege e constrói, protege e constrói. E assim você vai estar implementando, então, esses valores do reino. Terceira coisa, cultura é questão de amor e ódio. Cultura é questão de amor e ódio. Ou seja, como que é isso aí? Se você ama lugar onde tem excelência, organização, significa que esse valor de excelência está bem impresso em você. Eu vim aqui e falei para o Aldo, cara, que legal, ficou muito bonita a reforma aqui, porque a outra vez que a gente veio, acho que faltava, no domingo seguinte ia começar a reforma, não era? Eu falei, cara, olha só que, eu amo, quem gosta de coisa assim bonita? A gente fala, uau, que legal, eu amo coisa assim excelente, coisa bonita. Agora, quando você vê um papelzinho no chão, você não vê nada, não tem um papel no chão aqui. Agora, se você visse esse papel, aquele negócio, sabe quando dá aquela incômodo, não é toque não, viu, pessoal? Sabe aquela ira santa, nossa, esse papel no chão, significa, cara, então significa que é questão de amor e ódio. Você ama tanto alguma coisa e o contrário, você odeia tanto, significa que o valor de excelência está muito bem implementado dentro de você. É questão de amor e ódio. E quando você odeia uma coisa contra a cultura, significa também que você vai confrontar aquela coisa. Então, se você está implementando algo na sua família que é de pontualidade, você vai ter que, eu não consigo, você vai ter que ficar meio que uma ira santa de você quando você não consegue chegar no horário certo. E aí você tem que entender o que está por trás, qual é o valor por trás da pontualidade. É responsabilidade, é compromisso, é honra com as suas palavras. Então é isso que a gente tem que começar a pensar. O que você odeia, o que você ama, ou será que você não faz, você não se incomoda com alguma coisa que contra a cultura do reino de Deus dentro da sua casa? Então é isso que a gente tem que analisar. Abra sua Bíblia aí em Mateus 5,16. Mateus 5,16 fala o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. As boas obras são frutos, as nossas atitudes são frutos dos valores que estão por trás das nossas ações, ou seja, a nossa cultura, o que nós carregamos são traduzidos em ações, e as nossas ações servem para glorificar a Deus. Então não adianta falar uma coisa e viver a outra coisa. A gente tem que ser íntegro, o que a gente fala, a gente tem que fazer. Então nós, como pais, de novo, eu falei, nós temos que ser exemplos para os nossos filhos. Abra sua Bíblia em Mateus, vai um pouquinho mais para frente, 23, a gente vê que Jesus, ele é muito crítico em relação aos fariseus, chamando de hipócritas, e a gente vê que os fariseus, eles falavam, mas não faziam as coisas. Versículo 1 de Mateus 23 fala: então falou Jesus às multidões, aos seus discípulos, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Sabe, há 2 dias atrás, terça-feira, eu estava na Sociedade Bíblica do Brasil, estava tendo um evento, um fórum, como engajar as próximas gerações com a palavra de Deus. E uma das coisas que a gente falou muito, como engajar, é ter ações práticas, é ser exemplo. E teve lá o palestrante, um dos palestrantes foi o presidente da Sociedade Bíblica Americana. Ele falou uma coisa muito legal, uma frase muito legal. Ele falou assim: a gente só acredita na palavra que a gente pratica. E é verdade, as nossas crianças só vão acreditar na palavra de Deus quando nós estamos praticando a palavra. E a gente nós não queremos ser como esses fariseus, que eles sabem, mas não fazem. Eles têm apenas o conhecimento teórico e teológico, mas não têm uma vivência prática. Abra sua Bíblia em Tiago 2,19.
Então não basta a gente crer, não basta a gente saber a palavra de Deus, a gente precisa praticar. Tiago 2,19 diz: crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, não adianta a gente conhecer a Bíblia, não adianta a gente apenas ter na teoria o conteúdo teológico se a gente não tiver a prática. Em outras palavras aqui, que está dizendo aqui, que existem até teólogos, ou na verdade existem poucos teólogos que sabem tão bem a Bíblia como o próprio diabo. O diabo sabe, mas a gente tem que praticar, a gente tem que viver de verdade a palavra de Deus. Então, mais algumas coisas práticas para resumir. Então, defina quais são os valores que você quer implementar. Isso a gente já falou. Defina estratégias. Então, por exemplo, teve uma época que a gente estava ensinando sobre generosidade. Então, seja estratégico para ensinar em épocas estratégicas também. Então, por exemplo, qual a melhor época de falar sobre generosidade? Época de Natal, não é verdade? Porque Deus amou o mundo que deu o seu filho. Natal. Generosidade, todo mundo está dando presente. Então, seja estratégico também em datas. Quando é dia das mães, nós ensinamos estrategicamente, vamos ensinar honra aos pais. E assim por diante. Então, a gente começa a fazer algumas coisas práticas. Então, beleza, vamos falar sobre generosidade. Agora, como que nós podemos ser generosos? Então, toda vez que a gente for para um restaurante, nós vamos ser generosos. Não vamos dar apenas os 10% de serviço. Você sabe que tem os 10%, né? Vamos dar 20%. Estamos praticando generosidade. E não só isso, toda vez que vier o garçom na nossa mesa para dar conta, nós vamos orar por ele. Você está ensinando, esticando a vida de generosidade. E a gente também fez uma campanha, isso lá na igreja, no Natal, nós vamos orar, todo mundo, aí todo shopping tem Papai Noel, né? E as crianças gostam de Papai Noel, então nós vamos levar um presente para o Papai Noel, e nós vamos orar pelo Papai Noel. E teve muitos Papai Noéis, que as crianças foram, oraram, e o Papai Noel se converteu. É a vida prática, glória a Deus. O Papai Noel conheceu o Papai do Céu. Mas a gente tem que tomar passos práticos. Então, isso que eu falei, escolha os valores, defina os valores, estabeleça, planeje no seu ano, promova ações e Deus vai dar criatividade para fazer ações práticas e você vai começar a implementar. Então, durante 2 meses, até que isso seja bem implementado na sua vida, na vida das suas crianças. E não esqueça, você permite e você coíbe a contracultura que quer entrar na sua casa. Mas voltando ao estilo de Jesus, padrão de Jesus, a gente começa a ver as nossas vidas. E Jesus, ele pregava, Jesus orava pelos enfermos. E a gente começa, é uma cultura, e a gente não vai dar tempo de falar, mas a cultura do reino de Deus, na verdade, uma cultura é composta por várias subculturas, ou seja, a cultura do reino de Deus é composta pelo valor de bondade, mas o valor de bondade pode ser uma subcultura, você pode ter a cultura da bondade. O valor de honra pode ter a cultura da honra, tem até o livro Cultura da Honra. A cultura do sobrenatural, o valor do sobrenatural é um valor que também é uma subcultura do sobrenatural, que faz parte da cultura do reino. Vocês estão entendendo isso? Então a cultura é composta por várias subculturas, que é composta por seus valores por trás. Por que eu estou falando da cultura do sobrenatural? Porque a gente está falando de criança, certo? E criança, se você entender, e não só crianças, mas principalmente a geração alfa, o que é a geração alfa? A geração alfa é crianças que nascem após 2010, ou seja, hoje elas têm 0 a 9 anos de idade. Essa geração é a primeira geração que nasceu 100% nativa na época digital. Então, para elas, não é novidade iPad, não é novidade tecnologia. Ela, na verdade, já nasce. Eu estava no aeroporto ontem, eu vi uma criança, 2 anos de idade, 3 anos de idade, uma revista, pegou aquela revista do avião e fazendo assim na revista do avião. Por quê? Para ela é muito mais natural dar o zoom tocando. E ela viu a revista, ela começou a ficar impressionada com a revista. Cara, isso aqui não é assim.
Mas para ela é normal. Para ela é muito mais. Agora, para nossa geração, a geração Z, a geração Y, X, é algo fantástico. O Uber, não, você chama no aplicativo lá, o Uber te leva, já calcula. Uau! Falar com uma pessoa na tela lá do outro lado do país é algo uau! Parece uma coisa sobrenatural, na verdade. Aquilo atrai a gente, é muito fantástico isso daí. Agora, para uma criança de 0 a 9 anos, isso daí não me atrai. Na verdade, eu quero algo muito mais além do que é digital, é sobrenatural. Tanto é que quais são os filmes de maior sucesso? Avatar, Vingadores, Harry Potter, é tudo ligado ao sobrenatural. E sabe, as pessoas têm sede de sobrenatural. E às vezes a gente muitas vezes critica as pessoas que vão buscar cura espiritual no espiritismo, vai um cartomante, mas na verdade a gente tem que parar de criticar essas pessoas, a gente tem que oferecer algo para elas. É o nosso Deus que é sobrenatural. E hoje, infelizmente, a gente tem vivido um cristianismo muito confortável, quando Jesus mesmo, ele tinha uma vida sobrenatural, quando a Bíblia inteira é feita de sobrenatural, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver, é recheado de sobrenatural. Jesus, o nosso Deus, ele veio aqui 100% homem, 100% Deus, tudo que ele fazia através do Espírito Santo, as curas, os milagres, e o próprio Jesus fala, em Mateus, que aqueles que creem em mim, farão as mesmas obras que eu faço, e obras maiores farão. Quem crê na palavra de Deus? Nós cremos. Agora, por que será que nós não vivemos uma vida tão sobrenatural? Porque a gente muitas vezes não está sendo intencional em construir uma cultura sobrenatural nas nossas famílias. E aí a gente tem que entender como é que nós vamos levantar uma geração do reino com os valores sobrenaturais também. E a gente vê que o sobrenatural é algo que marca a criança. O sobrenatural é uma coisa tão uau! Ela conhece a Deus de uma forma de experimentar uma experiência sobrenatural, e aquilo ela nunca vai falar, eu não creio que Deus não existe, porque ela vai ver, ela vai experimentar que Deus existe. No mês passado, a gente estava no Ministério de Criança, e a gente estava até falando, o pastor Teófilo se prolongou na palavra uns 40 minutos, e era o culto das 11 horas, que termina a 1 hora da tarde, ou seja, bem no horário do almoço. Então estendeu até 1h40, e as crianças estavam com fome lá, no Ministério de Criança, a gente estava na sala, já que estava na sala de 6 a 12 anos de idade. E aí o que aconteceu? Uma criança tinha levado um baconzitos. Ela, tia, tem um baconzitos. Aí todo mundo olhou, mas espera aí, estamos em 56 crianças aqui e um baconzitos não vai dar. Aí as próprias crianças falaram, tia, vamos orar para Deus multiplicar o baconzitos. Deus não multiplicou 5 pães e 2 peixinhos? Então Deus vai multiplicar o baconzitos. E aí eles oraram pelo baconzitos, a Jaque abriu, e aí as crianças falaram, tia, agora quebra para ter mais. A Jaque, não, vou dar um para cada um. Faz uma fila aqui. 56 crianças fizeram a fila e foi dando, uma após uma. 56 crianças rodaram 5 vezes e o baconzitos não acabou. Aquelas crianças nunca vão falar, Deus não existe. Impossível falar, não, eu vi com os meus próprios olhos, Deus existe, Deus fez algo sobrenatural. E aí uma criança foi para a escola, durante a semana, e contou para os amiguinhos falaram, mentira. Verdade, vamos orar aqui então pelo baconzitos. Pegaram, compraram um baconzitos, ora aí. Orou, baconzitos, mesma coisa, multiplicou baconzitos na escola. A cultura não é apenas um evento dentro da igreja, é fácil. E fora é que o mundo está precisando de luz. Dentro da igreja não precisa de luz, já existe muita luz. Uma luz no lugar claro não faz sentido. Agora uma luz fora no lugar escuro, aí faz todo sentido. Então, nós escrevemos esse livro ano passado, que é Geração do Reino, como levantar crianças sobrenaturais, geração do reino que tem os valores do reino de Deus, e principalmente a questão do sobrenatural, o quanto isso é importante para as nossas vidas, o quanto isso é confrontador para a gente, porque a gente começa a pensar, quando foi a última vez que nós vimos sinais sobrenaturais? Quando foi a última vez que nós oramos por cura, e Deus usa as crianças para orar por cura? Quantas vezes nós estamos vivendo de verdade o sobrenatural, não só aqui dentro da igreja, mas fora da igreja? E o mundo está ansiando
a manifestação dos filhos de Deus. Imagina, na política, na educação, claro que precisa ter as competências naturais, mas se existe o toque sobrenatural de Deus. E hoje 1/3 do mundo é constituído por crianças. Se a gente levanta uma geração com os valores de Deus, que vão trazer uma transformação, que vão ser a expressão do reino de Deus na nossa sociedade, com certeza o nosso Brasil vai ser melhor. Com certeza existe uma esperança para a nossa nação brasileira, mas se a gente for intencional para levantar uma geração do reino. Só que a cultura, a gente só passa, na verdade não só cultura, qualquer coisa, a gente só passa aquilo que nós temos. Então muitas vezes a gente gosta de trabalhar principalmente, por isso vocês estão aqui, os pais, as pessoas que lidam com as crianças, para que elas possam carregar esses valores do reino de Deus, que elas possam primeiro implementar. Isso para mim, estou falando para mim também, para a gente, nós precisamos ter uma vivência no dia a dia, as nossas ações, as nossas atitudes, ser coerentes com a palavra de Deus, com a Bíblia. Isso vai ser muito mais natural para passar para as nossas crianças esses valores e levantar uma geração do reino. Quantos querem fazer parte disso? Amém. Fique de pé, nós queremos orar e encerrar. E tudo que Jesus fazia, e se for ver, ele fazia tudo através do Espírito Santo. E a gente fala, não existe Espírito Santo Júnior. O mesmo Espírito Santo que habitava lá nos apóstolos, que manifestava o poder através de Jesus, é o mesmo Espírito Santo que atua e habita dentro de cada um de nós, e é o mesmo Espírito Santo que quer e pode manifestar nas nossas crianças, mas também através de nossas crianças. Agora, se Jesus, que era Jesus, nosso mestre, ele dependia do Espírito Santo, quanto mais nós também precisamos depender do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, não é apenas um poder, porque também não adianta, lá em Mateus 7 fala, naqueles dias dirão, em teu nome expulsei demônio, em teu nome profetizei, em teu nome fiz aquilo, ou seja, em teu nome fiz operações, sinais sobrenaturais, mas Deus vai falar, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O que significa isso? A gente vai ver na Bíblia, se vivemos no Espírito, em Gálatas fala, andemos no Espírito, e quando nós andamos no Espírito, nós não vamos cumprir com as concupiscências da carne. Em outras palavras, quando nós andamos no Espírito, nós temos e produzimos o fruto do Espírito, ou seja, nós não vamos praticar a iniquidade. Então não basta apenas experimentar poder sobrenatural, mas existe a necessidade de ter um relacionamento com o Espírito Santo. E que a gente possa, cada dia, andar no Espírito, não apenas viver no Espírito, porque nós já temos uma vida no Espírito, mas é uma constância, o andar dia após dia na presença de Deus, dia após dia nas nossas disciplinas devocionais, na leitura da palavra, em oração e pedindo, Espírito Santo de Deus, habita dentro de mim, mas não apenas só isso, mas manifesta a tua presença, que eu possa ser expressão do teu reino, aonde quer que eu vá, seja no meu trabalho, seja na faculdade, em casa, para que as nossas crianças também possam ver nós como exemplos, e elas possam também querer e ter esse relacionamento com o Espírito Santo.